Bom dia, João. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo bem. Já tá de férias? Já estou de férias. O único problema foi que eu tô gripado. Ah, Aí eu tô desde semana passada gripado, né? Aí agora que eu tô melhorando, não sei ainda se é Covid ou não, não cheguei a fazer o teste, mas eu tava bem a ruim. gente fica preocupado, né, que pode ser a Covid. Exatamente. Mas assim, se tiver condições a gente fazer o teste, é bom fazer, porque daí tu, Sim. né, tira a dúvida, né, Pois é, exatamente. e até conseguir fazer tem que se manter meio isolado, assim, para É o que eu tô fazendo, tô só em casa. proteger os familiares, principalmente, né. Exatamente. Mas, João, é o seguinte, eu estava pensando aí sobre esse período agora, né, é bom descansar um pouquinho também para recuperar as energias, não adianta querer forçar muito a barra, que, enfim, a gente acaba se cansando demais, né? Então Aham. tem que também descansar um pouco, né? Conviver ali com as pessoas próximas, isso é bom também. Então eu pensei que poderia tirar esses dias de descanso ali, aí depois tu disse que vai ter fazer uma viagem, né, em janeiro. Isso, do dia 8 até a semana no dia 20 ali, mais ou menos. Ah, tá. Ah. Não, a gente podia fazer o seguinte, eu também quero descansar um pouquinho também preciso fazer outras coisas que no fim a gente Aham. não fica muito tempo envolvido, não consegue resolver certos assuntos, então eu preciso também de alguns dias para e eu Descansar. pensei agora nesse período de final de ano resolver alguns assuntos aí para aproveitar e deixar as coisas em dia. Aham. Aí eu volto, né, vou voltar às atividades no dia 3 de janeiro, Uhum. tá? Vou ficar até o dia 6 porque eu vou fazer uma viagem dia 6. Então eu tenho 3, 4 e 5 ali que eu vou estar com disponibilidade para fazer algumas atividades. Tá. Então o que a gente poderia fazer? Né? Não sei se tu chegou a concluir aqueles exercícios, chegasse Eu a... comecei, professor, aí o que acontece? Eu tinha algumas dúvidas ainda, por mais que sejam básicas, eu acho ideal eu sanar elas, né, para não ter nenhum problema ali na frente. Ah, Então, eu comecei os exercícios, eu revisei sobre as frações, sobre a multiplicação e tudo mais, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ver assim, por exemplo, tem a divisão de fração, né? Então, a gente sabe que inverte lá o denominador e faz a operação inversa, uhum. né? Mas eu gosto de ver o porquê que tu tem que fazer aquilo ali, né? Qual é a lógica por Tá. trás daquilo ali, entende? Aí eu pesquisei isso, eu fiz alguns exercícios daqueles que o senhor me deu, tem que terminar ainda, Tá. mas foi mais porque eu fiquei doente ali por ser final de ano, né? Uhum, uhum. Mas isso aí, em seguida eu consigo terminar já. Tá. Porque assim, ó, João, quando eu vi aquele exemplo que tu mandou, pelo menos eu entendi que tu fez como se tivesse feito o produto escalar dos três, né? Eu estava confundindo no início que eu estava multiplicando os três. Tá, Aí depois eu fiz o teste fazendo só com os dois e deu tudo certo. Daí sim. tá, certo, tá. Porque isso é o produto escalar é uma operação cujo resultado, né, é um número, por isso que é chamado produto escalar, porque existe Sim, no caso do R3 um outro tipo de produto que chama-se produto vetorial, que tu pega dois vetores do R3 e o resultado vai ser um novo vetor, aham, tá? Que é um vetor ortogonal aos dois vetores dados. Mas a relação de ortogonalidade, ela é feita 2 a 2, né? Pega como aquele comentei quando a gente pega o V1, V2, faz o produto escalar, verifica que dá zero. Depois faz sim, o V1 com V3, faz o produto escalar e assim sucessivamente. Se tiver um conjunto com 5 vetores, tu vai ter que fazer todos os pares possíveis sim. e verificar que cada um deles tem um produto escalar igual a zero. Uhum. E o módulo Tá? de cada um também, né? Não, aí o módulo aí é uma outra propriedade, é que tem Sim, sim. dois conceitos que são usados conjuntamente.
Tu pode ter vetores apenas ortogonais, tá? Tem essa propriedade do produto escalar ser igual a 0, 2 a 2. E pode ter vetores ortonormais, que além de serem ortogonais, aí eles estão também normalizados, né? Aí tu faz isso que tu falou, tu pega cada um deles, divide pelo seu módulo para transformar eles em unitários. Entendi. Isso. A vantagem dos vetores normalizados, né, os vetores unitários, que é que aí o cálculo de alguns coeficientes fica simplificado. Quando tu trabalha com um conjunto de vetores ortonormais. Né? Mas esse é um processo relativamente simples, porque tu só divide ali pela norma e... Né? Sim, foi bem tranquilo para mim, esse tipo de exercício. Só depois ali que eu corrigi a questão da multiplicação entre os vetores. Tá. Então, assim, esse conceito, depois no conjunto das funções que a gente vai ver, a gente vai trabalhar com ele num outro contexto, mas a ideia vai ser a mesma, tá? Então, o que eu sugiro para ti, eu vou te mostrar aqui. É uma referência bibliográfica que é a seguinte. Tá vendo a tela ali, ó? O título do livro é Análise de Séries Temporais. Tá? Até pode entrar na biblioteca, se tu puder, aí tu já pode fazer a reserva. Esse aqui, né? Já lá com o livro. Tá, isso, beleza. Tá, a gente já tinha comentado, né? Eu não sabia se já tinha tido tempo de retirar. Então, neste livro, tem um capítulo mais para frente ali, na página 415, tá? Capítulo 15, que chama-se Análise de Fourier. Sim, cheguei aqui. Tá? Então, aqui, no início, então, ele explica, né, qual é o objetivo da análise de Fourier, tá? Então, que é trabalhar com séries temporais e identificar a existência, né, de componentes senoidais ou harmônicos, né, presentes na série. E então ele comenta, em muitas aplicações, como na meteorologia e na oceanografia, estamos em busca de periodicidades nos dados observados, tá? Por quê? Especialmente na meteorologia e na oceanografia, por exemplo, no estudo de marés, né? Se a experiência, né, a observação desses fenômenos mostrou que eles têm um certo comportamento periódico, né? Então, por exemplo, a estação de chuva se repete, né? Não de modo perfeito, mas tem períodos que são mais chuvosos que outros. Tem mais frequência. E as marés também se repetem com uma certa periodicidade, né? Então, nesses casos, né, a observação já indica, se espera uma frequência de tanto. Né? No caso da chuva, por exemplo, uma frequência de uma periodicidade de 12 meses. A cada 12 meses, o ciclo se repete de maneira bastante aproximada. Então, ele apresenta aquelas séries, né, no site dele, né, que são aquelas planilhas que tem lá em formato disponível para fazer análise. Tá? Então, nesse capítulo aqui, ele vai desenvolver, né, os modelos para a gente conseguir fazer essa identificação das componentes periódicas. Tá? Então, aqui nas páginas 415, 416, 417, ele apresenta uma série de identidades aqui, que são relações que servem de base, né, para esta teoria que ele desenvolve. Então, por exemplo, aquelas fórmulas que tem ali na página 417, tá? Tem vários somatórios ali. Tu está familiarizado com a notação de somatório? Ali o exemplo 15.8, professor? 15.9. 15.9? São várias fórmulas envolvendo aquele símbolo do somatório ali. Não, eu não me recordo, assim, teria que ver. Tá, tudo bem. Que assim, eu vou te mostrar aqui. Por exemplo, vou
vou inserir aqui um somatório. Por exemplo, vamos supor um somatório quando o J vai de 1 até 10, digamos, tá? De cosseno de, sei lá, 2 vezes J vezes T. Tá? Vou botar de 1 até 4 aqui, senão vai ficar muito extenso. Então, como é que funciona, né, isso aqui? Se a gente desenvolver o somatório, o somatório é o nome que a gente dá para esse símbolo, que é a letra sigma grega, né? É uma letra grega, é o sigma maiúsculo, tem o sigma minúsculo, que faz uma voltinha assim, né? Sim. Esse aqui é o sigma maiúsculo. Então, esse índice, que é o J, que aparece aqui na parte inferior do símbolo, é o valor inicial, tá? Do índice, e na parte superior é o valor final. Tá. E se não for dito nada em contrário, ele vai de 1 em 1, aí aumenta de 1 em 1. Né? Tá. Então, o J é 1, depois 2, 3 e 4. Tá? Então, por exemplo, se eu desenvolver isso aqui, vai ficar cosseno, né, de 2 vezes T, porque o J é 1. Depois, quando o J é 2, vai ficar cosseno de 4T. Né? E depois, cosseno de 6T, mais o cosseno de 8T. Tá? Tá. Então, por que se usa essa notação? Porque é muito mais econômico, né? Tu escrever isso aqui, um símbolo do sigma, do que escrever tudo por extenso. Né? Imagina se tem um somatório com 50 parcelas a escrever. Sim. Uma a uma seria uma coisa... Seria mais trabalhoso. Exatamente. Então, aqui, nessa anotação aqui, ele desenvolve essa série de propriedades aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Tá? A minha sugestão para ti... Então, tu dá uma lida nesse capítulo 15, né? Vê o que tu conseguiu compreender, e a minha sugestão para ti é a seguinte: tu pega uma série qualquer, por exemplo, vamos pegar a série de Cananéia aqui, se eu achar aqui. Feito aqui. É que alguns eu já fiz algumas contas e eu queria pegar uma que não tivesse nenhuma conta. Deixa eu pegar essa aqui. Tá. Ó, isso aqui é uma série que chama Lavras. Tá. Então, aqui são os meses do ano de 66 até 97. Né? Então, são muitos pontos. Né? Então, por exemplo, como é que isso aqui funciona? Tá? Para a gente chegar nessas relações de ortogonalidade. Que é a minha sugestão? Assim, ó, tu pega aqui, ó, não sei se tu tem familiaridade com o Excel, assim, ou... Tem um pouco. Tá. Então, por exemplo, vamos inserir aqui 2, 3 linhas aqui no início. Tá. Tá. Então, aqui, a gente vai colocar algumas informações. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou botar entre o mês e a precipitação ali, que isso aqui é a quantidade de chuva, a gente vai deixar marcada aquela célula ali, tá? E nós vamos inserir uma coluna aqui, ó. Tá? E aqui a gente vai botar a letra T. E aqui nós vamos iniciar a contagem do tempo, né? Como se fosse o tempo 1, né? Aqui depois a gente formata como número, porque ele está interpretando como se fosse... a gente formata como número e com 0 casos decimais, porque vai ser o número inteiro.
Tá? Tá. Aí na célula seguinte, a gente vai botar igual a célula anterior mais 1. E aí vai esticar até o final lá para atualizar o índice, para contar os meses. Tá bem. Até o final. R$ 384 meses, tá? Tá. Então, este valor ali, que é o último valor do tempo, é o N maiúsculo que aparece ali no texto do Moretin, naquele somatório aí, tá vendo que o somatório vai de 1 até N? 1 até N. Aham. Tá? Então, esse N maiúsculo é exatamente o número total de pontos que vai ter na série temporal. Entendi. Tá? Bom, então é o seguinte, essas relações, elas vão valer para certas frequências, tá? O que é uma frequência? Aquele númerozinho que multiplica ali o T dentro do cosseno, ele está vendo que tem cosseno de ômega K vezes T? Sim. Tá? Então, aquele ômega K, está escrito ali a forma, tá vendo? Ó? É 2π vezes K sobre N. 2 vezes π vezes K sobre N, na linha superior, ali, um pouquinho acima tá, ali sim. Aham. tá? E o K varia de 1 até N sobre 2. Sim. Tá? Então, no caso aqui, ó, o N é 384, né? O K vai variar de 1 até 384 dividido por 2, que vai dar Entendi. 192 frequências diferentes. Tá. Tá? Então, como é que funciona isso aqui? A gente pode fazer assim, ó. A gente pode botar aqui a letra K, né? E aqui a gente põe o número 1, depois o número 2, e assim sucessivamente, tá? Então, no caso aqui, a gente pode até fazer uma sequência da mesma forma aqui, ó. 1 mais a célula anterior, né? Opa, tem que botar o símbolo de igual ali para entender que é uma forma. 1 mais a célula anterior. Ó. E aí E depois estica lá até 192. Ó. Tá? Depois dá para ir até o final. Ó. Tá. Tá. Isso dá para fazer depois. Bom, então como é que vai funcionar? Assim, ó. Deixar centralizado aqui vai ficar mais fácil enxergar. Na linha de baixo aqui, a gente vai escrever WK, que não tem um símbolo para ômega, e também até tem, mas aí tem que usar. Vamos deixar W, que é a mesma coisa que o ômega. Tá? Tá. Então, o que a gente vai colocar aqui? Ó? A gente vai colocar o valor do ômega correspondente ao K igual a 1, que é aquela fórmula que tem ali na página 417. Sim. Certo? Então, a gente vai escrever aqui, ó, é igual a 2 vezes. Ó, quando a gente escreve π, ele dá aquela opção ali, a gente clica ali, ó. Tá. A gente só abre e fecha o parênteses. Tá. Certo? Vezes, ó, a gente vai multiplicar pelo valor da célula que está na posição E3 ali, ó. E2, na verdade. Que vai substituir o K por 1, e nós vamos dividir por 384. A gente pode escrever o 384 aqui, né? E calcula a frequência correspondente àquele índice, que é o K igual a 1. Entendi. Então, o que a gente está fazendo é, na verdade, colocar ali as informações e aí o próprio Excel vai fazer o cálculo com aquela forma. Exatamente, exatamente. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa coluna, né, ó, se eu quiser atualizar aqui, ó, calcular a frequência correspondente ao K igual a 2, é só esse tipo ali. Ó. Ele já vai. Isso. Quer ver? Ó, olha só a diferença. Aqui, ó, tá vendo que a célula E2, aqui ele vai pegar a célula F2. Tá. Porque ele entende sim, que ele vai atualizando pela coluna daí. Entendi. E aí vai embora. Vai atualiza lá. Vai até 192. Isso, tá?
Aí depois vai até o final lá. Tá. Bom, o que a gente tem que fazer aqui, para conseguir fazer essas verificações? Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, cosseno da frequência multiplicado pelo t, tá? Aham. É o que está ali embaixo, né? Isso, e aqui do ladinho vamos botar seno da frequência multiplicada pelo t, é a mesma coisa. Então, o que é? Observa que aqui nessa primeira linha, né, o t vale 1, depois na segunda linha o t vale 2, e até a última linha lá que ele vale 384. O T seria os meses ali, né? Isso, Posição. porque exatamente, é o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e assim Tá. sucessivamente, exatamente. Então, esse conjunto de pontos aqui, né, são essas duas colunas, que vai até, neste caso aqui, o 384, né, é o que ele chama de uma série temporal. Né? O nome série temporal é porque a variável independente é o tempo, né? O tempo sempre vai ser contado com números inteiros, tá? Sim. Ele pode representar dias, pode ser meses, pode ser em anos, pode ser em horas, minutos. Aí depende do fenômeno lá que está sendo analisado. Sim. Certo? No caso aqui, o tempo é contado em meses, né? E o valor da série temporal, neste caso, né, corresponde à quantidade de chuva que cai naquela cidade chamada Lavras, lá. Eu acho Entendi. que é em Minas Gerais. Que legal. Eu imagino que isso aqui deve ser quantidade de chuva em milímetros, que é a forma usual, né, de registrar a quantidade de chuva. Bom, e aí o que a gente vai fazer aqui, nessas duas colunas? Nessa primeira coluna aqui, a coluna E, nós vamos escrever assim, igual a cosseno, a gente escreve COS, ele vai oferecer ali a opção, cosseno. Sim. Aí nós vamos clicar no valor da frequência, e eu quero que essa frequência fique fixa aqui nessa posição, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar um apóstrofo aqui, No teu caso, tu tenta pressionar F4, acho que vai aparecer esses dois símbolos ali. Tá? Aí tu vai multiplicar pelo valor do T, que no caso aqui é a célula B5. Tá. Aí fechou parênteses. Daí estica de novo. Aí estica lá para baixo, exatamente. Então, o que vai acontecer? Ele vai calcular todos os 384 valores em questão de segundos, que se a gente fosse usar uma calculadora, a gente ia usar horas do tempo para calcular isso aqui tudo. Tá? O que significaria esse cosseno, professor? Bom, aí depois, mais tarde, nós vamos interpretar entendi. qual é o significado disso aqui. Mas a ideia é a seguinte: essas relações aqui, tá, são fórmulas que servem de base para o modelo que vai ser desenvolvido depois. Mas observa ali, está escrito assim, a soma, quando t varia de 1 até n, né, do cosseno da frequência vezes t, é igual a zero. Tá certo? Tá. Então, olha só, significa, nesse exemplo, se eu somar esses 384 valores aqui, tem que dar zero. A gente vai lá, depois da última linha ali, a gente só bota ali, marca aquela célula ali. Tu vai aqui no igual, né, escreve lá igual, escreve soma. Soma de toda essa coluna. Aí tu marca a coluna desde a célula, no caso aqui é a célula E388, vai ir até a E, qual é o número lá? Vamos ver. É 1, no caso? Até o primeiro valor que a gente calculou. Vai um pouquinho aqui, na célula E5, né? Porque tem algumas linhas lá. Sim. Né? São informações que a gente colocou lá. Pronto. Dá Enter. Olha só. Olha o resultado ali. Menos 3,4 vezes 10 dá menos 14, que é praticamente zero. Sim. Aí, se tu quiser, né, tu vai lá e formatar a célula,
tu seleciona número, pode botar ali, vou botar 4 casas decimais. Ó, tá vendo? Ó? Ah, entendi. Daí ele interpreta de outra forma e representa ali, né, com uma certa Sim. quantidade de casas. Pode botar 6, 8, enfim, vai. Bom, então o que está sendo verificado aqui? Aquele primeiro somatório, né, para a frequência 1, certo? Então, na verdade, qualquer frequência que tu escolha, se tu fizer o cálculo dos cossenos e somar de 1 até o 384, tem que dar 0. Sim. Tá? E a mesma coisa com o seno. Aí tu vai aqui, do ladinho ali, ó, na coluna F, né? A gente faz o seguinte, a gente pode copiar a fórmula, assim, ó, depois a gente vai modificar aqui o que é necessário. Ó, em vez de cosseno, eu quero que seja o seno, né? Então, a gente vai lá, Ah, entendi. bota seno, seleciona seno, dá Enter. Tá? Já calculou. Isso, então é sempre bom a gente olhar a primeira célula e ver se está certinho. Ó. Observa lá, a frequência é a célula E3, tá vendo? Ó? Que é essa aqui, né? 0016, né? Vezes o C5, que é... Não é o C5, eu quero que seja o B5. Ó. Como eu troquei de coluna, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo que é B5 lá? Ó. Sim. A gente vai lá e corrige, que eu quero que seja o B5. Vai lá, bota B maiúsculo. Pronto, é isso aqui. Ah, com a posição. Isso. Tá? Que na fórmula, né, tu multiplica a frequência pelo tempo e depois calcula o seno. Tá. Então, por exemplo, se eu atualizar aqui só para a segunda linha, ó, vai ficar o seno do E3, que está fixo, né? Vezes o B6, que é o T igual a 2. Entendi. Então, beleza. Aí agora atualiza até lá. A última linha e aí que a gente faz o seguinte. Eu quero copiar aqui, ó. Ele vai somar, em vez de coluna E, vai somar a coluna F. Ó. Entendi. E deu 0 também. Zero. Ah, então, de certa forma, isso aí, João, é equivalente àquele cálculo que tu fez lá do V1, produto escalar com V2 igual a 0. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Elas têm uma semelhança entre si. Tá? Bom, e o interessante aqui é que se tu testar para qualquer outra frequência, tu vai ver que as somas vão dar 0. Aqui eu peguei a frequência da célula E3. Né? Aqui eu tenho várias frequências. Eu vou pegar a célula K3 aqui, eu vou trocar o E pelo K. Ó. Boto lá a letra K. Né? Atualizo. Olha que barbada, né? Imagina se a gente fosse fazer isso. Sim, ia levar um tempo. Passo a passo, exatamente. E o interessante, que o Fourier, né, que desenvolveu isso aqui, ele fez isso em 1822. Meu Deus. Né? Não tinha calculadora como tem hoje, não tem computador. Tá? Nada. Nada. Então, assim, ó, aqui... Não, nada não. Eles faziam, lá na época, eles faziam o cálculo no braço. Sim. Para verificar, né? Claro que daí depois eles percebiam lá que tinha algumas fórmulas que poderiam ser demonstradas teoricamente e tal, mas era bem mais difícil que se faz hoje. Bom, então todos esses somatórios. Então aqui ó, tem uma outra propriedade que tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar duas frequências, uma ômega K e a outra é ômega J, que é a fórmula que tem ali, ó, somatório do cosseno de ômega K vezes T, cosseno de ômega J vezes T. Tá vendo que tem duas frequências K e J ali? No segundo na segunda linha de somatórios ali. Sim, tá. Que tem uma chave, que tem 3 resultados, né? Sim. Então, aqui é o seguinte, tu vai ter que pegar duas colunas de cossenos, certo? Com frequências ômega K e ômega J, tu vai multiplicar e vai somar tudo. Certo? Tá. Então, o que tu vai fazer? Tu vai inserir aqui um outro cosseno,
digamos, cosseno, só para usar a mesma notação do livro, tá? Cosseno de ômega J vezes T. Tá? Aí tu vai escolher qualquer J, por exemplo, 10, tá? Tu vai escolher esse aqui para o J e para o K tu vai escolher o 1. Então, tu vai ter dois valores diferentes. Um tu já está aqui, né? Já está pronto ali. Sim. Certo? E o outro tu vai escolher ali na lista. Eles podem ser iguais, não tem problema. O que tu vai fazer? Primeiro, tu vai calcular todos os cossenos daquela coluna ali. Ó, vamos pegar e escolher o 10 aqui, tá? Então, essa aqui é a célula N3, né? Então, a gente vai botar aqui, ó, igual a cosseno do N3. A gente vai aprisionar a célula ali. Não tem problema eu estar fazendo na linha H, né, professor? Não. Não? Tá. Aquela coluna, isso aqui é para teste mesmo, é para teste. Tá. Vezes o valor do T lá, que está na célula B5 de novo. Tá? Beleza. Ó, então, a gente deixa o tempo, a gente deixa livre, porque ele vai ser atualizado. Tá? Ó, aí atualiza lá até o final. E copia a... Não, vai. Faltou uma linha. Tá. Agora a gente vai copiar as fórmulas da soma. Faz Ctrl C e Ctrl V. Ó, dá zero. Porque é como se fosse a fórmula anterior, né? Tem só um cosseno por enquanto. Tá? Agora tu vai pegar e tu vai inserir uma outra coluna aqui do ladinho, aqui, ó. Pode botar aqui, pode deixar um espacinho para ficar melhor a leitura depois, onde nessa coluna a gente vai fazer o cosseno do ômega K vezes T multiplicado pelo cosseno do ômega J vezes T. E multiplicar essas duas colunas linha por linha. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai botar igual a esta célula vezes essa aqui. Ele já dá ali. E aí tu atualiza, faz a mesma coisa. Daí é só puxar. É só puxar. Aí vai embora. E quando chegar lá na última linha, vai dar um produto lá, tu vai multiplicar, a mesma coisa. Quando tu fizer essa soma aqui, neste caso vai dar zero. Por quê? Porque a gente pegou numa das colunas, nessa coluna aqui, ó, o K3 é o J, é o K igual a 7, certo? E nessa coluna aqui, ó, é o N3, que corresponde ao J igual a 10. Agora, observa o que vai acontecer se a gente botar os dois iguais. Entendeu? Vou botar aqui, ó. Deixar o K3 aqui, e aqui eu vou botar K3 também. Ó, a gente bota o K lá no lugar do N. Atualiza. Ó, olha o que deu aqui no resultado final da soma. 192. Olha o resultado ali, ó. Quando o J e o K forem iguais, ó, mas diferentes do N sobre 2, qual é o N sobre 2 desse exemplo? É 192. Tá? Sim. Então, a gente escolheu o J igual a 10 e o K igual a 10. Os dois são iguais, mas são diferentes de 192. O resultado tem que dar N sobre 2, que é o 192 que apareceu aqui. Entendi. Agora, observa o que diz ali. Se os dois forem iguais a 192, quer ver? Ó? Vamos botar 192. Vamos esticar a nossa planilha. Só uma dúvida, professor. O senhor colocou, então, ali, deixa eu ver. O K3, que é o 10. Não, o 7. O 7, nas duas. Tá. Nas duas estão iguais, então. Isso, quer ver? Entendi. Tu pode escolher valores iguais ou diferentes. Vamos testar com valores diferentes agora, tá? Vamos deixar o 7 aqui, ó, no K3 é o 7. Tá. Certo? Nesse aqui, ó, nós vamos escolher o N3, ó, que é o 10.
Tá? A gente vai atualizar aqui. Olha lá quanto é que deu. Agora deu zero. Deu zero. Por quê? Porque agora são diferentes. Ah, e tá ali também, a J é diferente de K, zero. Isso. Tá? Tá. Então, e aqui está faltando é a gente esticar aqui a planilha. Então, vamos esticar a planilha até 192. Ih, não deu certo. O que aconteceu? Ah, tinha que ter esticado daqui. É daqui. O bom que a gente erra aqui é fácil de corrigir, né, João? É, Se fosse a mão, tem que fazer de novo. tem que fazer tudo. Não? E ontem eu estava conversando com um aluno que ele conhece bastante o Excel, disse que dá para trabalhar com milhares de colunas aqui no Excel, que ele... Ah, Diz que as novas versões são muito robustas, assim, Tem. fazem operações aos milhares. Ah, que show. Agora eu vou esticar aqui, ó. Eu tenho uma outra dúvida só para você. Claro, vai falando. Essa linha agora que o senhor está mexendo, tá? Tá. Ela é a frequência, né? De ômega vezes K, seria Isso, isso? isso. Tá. O K é o... Só voltando ali Tá. antes, no O K é início. um índice. Seria os meses, né? Não, E T são os meses. o K, ele corresponde a um índice que é um número inteiro, tá? Bom, aí a explicação é a seguinte. O cosseno, tá? Se a gente olhar assim o gráfico do cosseno, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Aqui no site da Wolfram, aqui, ó. Vou fazer o gráfico do cosseno de T. Tá. O T de 0 até 2π. Então, tá aqui o gráfico do cosseno, tá? Tá. Então, assim, o cosseno, neste intervalo, ele completa o que a gente chama de um ciclo. Ó. Sai do valor máximo, que é 1, tá? Chega no valor mínimo, que é menos 1, aqui na metade do domínio, que é no ponto π sobre 2, e depois ele chega no máximo de novo. O que a gente observa? Nesses pontos aqui, ó, que estão depois do ponto de mínimo, a função repete os seus valores, tá vendo? Aqui, ó, ela vale 0,9, mais ou menos, que é o mesmo valor que ela vale aqui assim. Tá. Aqui, mesma coisa, ela vale, sei lá, menos 0,5, é o mesmo valor que ela vai valer ali no outro ponto, além do ponto da metade. É por isso que o índice que aparece ali vai só até a metade do N, que é um K. Porque a função cosseno, ela vem aqui, atinge o mínimo e começa a repetir valores. Então, basta tu considerar só a metade já vai ter o índice do intervalo, que ali tu tem todas as informações a respeito do cosseno. Na outra metade é só uma duplicação. Tá? Entendi. Então, esse índice, ele vai dividir o teu intervalo das frequências, né, num conjunto de, no caso aqui desse exemplo da planilha de Lavras, de 92 frequências específicas, dividindo, né, fazendo a multiplicação 2 vezes π, vezes o K, por 384. Tá. Certo? Então, é 1 sobre 384, 2 sobre 384 vezes 2π e assim por diante. Então, vai te dar 192 frequências, e essas frequências são aquelas que vão produzir senos e cossenos, tá? Que a ideia é ver qual delas é a frequência que pode estar presente lá naquela série temporal. Essa é a ideia. Entendi. Então, esses testes que ele apresenta aqui, essas propriedades,
são formas de se verificar que realmente nestas frequências, essas propriedades que estão esboçadas aqui, né, na página 417, estão valendo para esta série e qualquer outra, né, que a gente venha utilizar. Tá? Tá. Então, o K é um índice que é necessário para definir essas frequências, usando essa fórmula, aí, 2 vezes π, né, Tá. vezes o K dividido por E. Tá, entendi, professor. Tá? Aí você pergunta, bom, mas é que saiu? Isso saiu lá, né, da teoria do Fourier. Essa definição, né, foi uma das contribuições do Fourier, e porque ele percebeu, né, que esse conjunto de frequências poderia estar presente em alguns problemas, né? A série temporal é uma das aplicações que se faz dessa ideia. Entendi. Uhum. Tá? Aí alguém poderia perguntar, mas por que ele escolheu estas frequências e não outras? Né? Bom, não sei te dizer, né, qual foi a inspiração que ele teve naquele momento lá para chegar Sim. nessas fórmulas, mas geralmente é aquela coisa, imagino eu, né, ele deve ter testado algumas fórmulas que não funcionaram e viu que essas aqui tava dando alguns resultados satisfatórios. E então essas são as que ficaram, né, e as que não deram certo ele, né, foram abandonadas. Geralmente nos livros aparece o que dá certo, né? O que não dá certo, o pessoal acaba sendo esquecido. Tá? Sim. Então, aqui tem esses outros somatórios. Aqui eu vou pedir para tu testar. Por exemplo, tu vai fazer a mesma coisa com o seno ali, ó. Seno de ômega K vezes T, seno de ômega J vezes T. Entendi. Tu vai inserir 2 colunas para senos, vai multiplicar e vai fazer a soma. Daí tu vai testar as 3. Ah, não, peraí, faltou aqui. Ó, vamos pegar a última frequência lá. Vamos ver qual é a célula. Opa, aqui dá para ir mais rápido. Aqui. GN. GN3, né? GN3, tá. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vou botar GN3 aqui. E vamos atualizar aqui. E aqui também. E quando a gente faz isso, vai ver que ou vai dar 1 ou vai dar menos 1. Tá? Por quê? Porque daí vai dar cosseno de π, que é menos 1, depois cosseno de 2π. Então vai dar menos 1 e 1. Entendeu? Então, na hora que a gente multiplica as duas, dá 1. Vai dar sempre 1, né? Porque são valores iguais, ó. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Soma tudo, dá 384, que é o valor do N que aparece ali. Entendi. Então, por que acontece isso especificamente? Por causa dessa situação que eu comentei ali no gráfico. Ó. Quando tu tem a frequência correspondente ao 192, tá exatamente aqui, ó, na metade do gráfico. Tá? Ou está aqui, ou vai estar aqui. Então, ou dá menos 1 ou dá 1. Dá menos 1 ou dá 1. Por que muda? Porque o tempo vai variando. Entendeu? Então, observa. Quando o tempo é 1, tá? Deixa eu centralizar aqui que vai ficar melhor de enxergar. Quando o tempo é 1, a última está calculando o cosseno de π, que é menos 1. Tá? Quando o tempo for 2, vai ficar cosseno de 2π, que é 1. Aí quando for 3, vai cosseno de 3π, que volta a ser menos 1. Então fica oscilando entre o ponto mais alto e o mais baixo. Exatamente. Tá? E aí, como aqui é a mesma coisa, né? Na hora que como eles são iguais, vai dar sempre 1, né, o produto, e aí somando vai dar
o 384, tá? Tá. Aí tu poderia perguntar, por que vai até a metade? Porque na outra metade vai repetir. Então, se eu fizer o Sim. 193, vai dar o mesmo resultado que se eu fizer com o 191. Então, né, para que fazer se vai dar a mesma coisa? Então, por isso que vai só até a metade do... Isso é uma consequência daquele gráfico ali, que né, o cosseno ele repete aqui, ele chega aqui assim, atinge o mínimo e depois começa a repetir. Então, não adiantaria pegar essas frequências aqui, que elas são uma repetição desses resultados aqui. Sim. Ali, no caso, professor, o ponto mais baixo seria o equivalente a 192. Isso, porque vai acontecer quando, pela fórmula, né, que como observa ali, ó, quando tu colocar nessa fórmula que é a frequência ômega K ali, tá, no livro, 2 vezes π, 192, tá? Tá. Se tu coloca 192 dividido por 384, quer ver, ó, olha o que vai acontecer. Vamos olhar aqui. Vou inserir aqui uma fórmula. A fórmula genérica é 2 vezes o π vezes K sobre N. Tá? Essa é a forma que a gente chama de... aqui no Word eu tenho essa facilidade que eu posso usar a notação com a letra grega, né? Mas tudo bem, isso é só uma questão de notação. Então, observa, se eu pegar essa fórmula e substituir aqui ó, por 192, neste exemplo, né, isso aqui vai ficar 192 e aqui 384. Ah. Olha o que vai acontecer. O 384 é exatamente o dobro de 192. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2π, 2 vezes o π, dividido por 2, certo? Então, simplifica e sobra exatamente o π. Uhum. Então, que é exatamente aquele ponto de mínimo lá, né? Só que como no cálculo da planilha, tu tem que multiplicar aqui dentro, ó, tu multiplica a frequência pelo tempo, né? Porque o tempo vai mudando, o tempo é 1, o tempo é 2, o tempo é 3, o tempo é 4, certo? Então, quando tu calcular o cosseno de π, vai dar menos 1, quando o cosseno de 2π vai dar 1, então, né, vai mudando do mínimo para o máximo. Isso vai acontecer exatamente na última posição. Né? Entendi. Uhum. Tá? Porque esse K, quando ele é 192, que é o valor máximo ali, né, do início, ó, observa lá que a frequência é exatamente 3,14. Que é o valor do π. Que é o valor do π. Uhum. Ou seja, é como se, no gráfico ali, ó, isso corresponde a fazer esse pedacinho aqui, ó, quando chega aqui. Sim. Tá? Então, aí, aí eu vou pedir para tu testar aqui, né, as outras propriedades, né, a ideia é tu fazer os experimentos, vai testando, algumas coisas vão dar certo, não vão dar certo, o que não conseguir dar certo, tu me avisa, né, que a gente vai conversando, e daí o que tu conseguir fazer nos próximos dias, se tu tiver, não sei, essa semana ainda tem aí até amanhã, de repente, depois pode descansar um pouquinho, e aí retorno no dia 3, da semana que vem, te tira uns dias de folga aí para recuperar as energias, né? E aí no dia 3 a gente retorna. Ali, no caso, no dia 8, tranquilo para o senhor, a minha viagem, professor? Porque assim, eu também vou tirar uns dias de folga, vai coincidir o teu passeio aí com o meu, eu também vou ficar até o dia 16, eu saio dia 6, fico até 16 fora, então vai dar alguns dias a mais ali, mas aí a gente, assim que tu retornar, tu me avisa, a gente retoma as atividades. E mais uma dúvida, professor. O ritmo que eu tô indo, assim, tá bom para nossa pesquisa? Ou... Olha, João, isso aí, depois é importante a gente fazer bem feito essa parte inicial aqui, para que os fundamentos fiquem, né, bem estabelecidos, tá? Então, o que é a minha sugestão para ti?
Tu tenta fazer este exemplo com a planilha de lavras, porque essas propriedades aqui, tá? Tu pode verificar com a planilha de lavras e qualquer outra planilha. Tem uma planilha que chama, não sei se tu chegou a baixar, né, as planilhas. Sim, já tenho baixado. Isso, tem uma que chama Cananeia, tá? Que tem 120 pontos, é uma quantidade menor de pontos, é mais fácil trabalhar. Tá. Então, minha sugestão é, verifica essas propriedades aqui nessa planilha de lavras e tenta verificar também as propriedades lá para a planilha de Cananeia. Tá. Certo? Quais propriedades estou me referindo? Essas aqui da página 417. Sim. Tá? Tu identifica o N maiúsculo, né? Que no caso da Cananeia vai ser 120. Sempre tu tem que inserir o T aqui, né? Tem que inserir essa coluna do tempo ali para a contagem ir de 1 em 1, certo? Vai 1, 2, 3, etc. Né? Porque tu precisa desse valor aqui, ó, para inserir aqui na fórmula do cosseno e do seno, certo? E aí, depois disso, aí a gente vai conseguir trabalhar num ritmo um pouco melhor, que eu vou te apresentar aí as fórmulas de cálculo dos coeficientes, etc. Tá, então tá tranquilo. Tá? Beleza, então? Beleza, professor. Obrigado aí. Tá? Eu vou, assim que a gravação ficar disponível aqui no Zoom, eu publico lá no YouTube. Eu te mandei, né? Eu te mandei o link da playlist. Sim, eu já acessei lá algumas aulas. Tá. Então tá, beleza. Se tiver alguma dificuldade ali com a gravação ou com qualquer cálculo aqui, pode entrar em contato. Tá. Aí é pro dia ali pelo dia 13, 4, né, professor? Isso, dia 13 ou dia 4, daí a gente refaz uma reunião. Tá, combinado. Até lá a gente pode, se tu tiver, mas se tu eu acho que essa semana ainda tu poderia tentar adiantar algum desses cálculos aqui. Sim, eu consigo essa e a próxima também. Tá, beleza então. Tá, eu vou ficar em Porto Alegre, então vou estar por casa e eu te respondo. Essa agora eu consigo ali até quinta-feira, né? E aí depois tem dia 27, 28 ali também. Isso. Eu vou estar por casa. Isso, tá. Beleza, tá? Obrigado, senhor. Então tá, te cuida aí, se melhoras e Obrigado. Se os sintomas persistirem, aí acho que é aconselhável tu procurar um lugar para fazer um teste, né? Sim, com certeza. Obrigado, senhor, pelo conselho. Bom? Tá bom. Então tá. Boas festas. Tchau, tchau.